A Universidade de Santa Cruz do Sul está realizando uma oficina de ginástica cerebral para idosos. As aulas fazem parte do projeto Unisque Inclusão Digital e a novidade promete melhorar a qualidade de vida dos alunos. Bem-estar e qualidade de vida. Quem não quer? Prova disso são essas vovós que vieram até a Universidade de Santa Cruz do Sul para fazer ginástica. Assim mesmo, ginástica numa sala repleta de computadores. Através da ginástica cerebral é possível aprimorar nossos sentidos. Nesta oficina para idosos, são desenvolvidas diversas atividades com auxílio da informática, dentre elas jogos de raciocínio. De acordo com Joselane, que ministra a oficina, a ginástica cerebral ajuda os idosos a tornarem-se mais ativos. Exercícios que desenvolvam o raciocínio da pessoa, que faça ter mais trocas entre os neurônios, né? Tenha mais sinapses. Isso faz com que a pessoa seja mais ativa, circule mais o sangue no cérebro. Da mesma forma que os exercícios físicos são fundamentais para o corpo, o cérebro também precisa de exercícios para se manter saudável. Dona Rejane diz que a ginástica ajuda a manter a vitalidade. A gente também é mais lento, então a gente não pode parar, tem que exercitar. Eu estou sempre em atividade, eu não sei ficar parada. Assim como ela, as colegas veem na oficina, que é realizada 2 vezes por semana, uma oportunidade de melhorar a saúde mental, principalmente na terceira idade. No momento da aposentadoria, eu senti que eu estava ficando cansada, assim, atrapalhada, meio perdida. Aí então que eu resolvi procurar alguma coisa para ficar nativa. Tu te sente melhor praticando esta oficina? Muito, muito. Renovei. Me sinto, quando eu estou entrando aqui, eu penso, nossa, acho que eu estou com uns 20. Para o neurologista Antônio de Borba, exercitar o cérebro traz diversos benefícios. Melhora da memória e da coordenação motora são alguns deles. Os benefícios da ginástica cerebral são importantes para a pessoa criar uma reserva mental, uma reserva cognitiva. Essa reserva, se caso a pessoa desenvolver uma doença, do tipo de doença de memória, ela vai conseguir com essa reserva ficar muito mais tempo bem, sem ter os grandes sintomas de não conhecer a família, de não saber quem é e tal. Então ela consegue ficar muito mais estável por mais tempo porque ela fez essa ginástica. Para quem quiser praticar exercícios em casa, ele dá dicas. A gente pode aprender a fazer coisas de uma maneira diferente. Por exemplo, se tu vai sempre pelo mesmo trajeto para algum lugar, tu pode tentar pegar um outro trajeto. Se tu acostuma a fazer tudo com a tua mão direita, tu pode tentar fazer com a mão esquerda. Essas novidades que tu introduz aos poucos no teu dia a dia podem ajudar a tua mente a ficar mais flexível e aumentar a tua reserva cognitiva. Quanto mais ativo o corpo da pessoa, melhor a mente que está dentro desse corpo. Então, quanto mais idade a pessoa tem, maior obrigação com a movimentação, com o exercício físico ela tem. O movimento eclético na arquitetura internacional surgiu no século XIX na Europa. Em Santa Cruz do Sul, esta linguagem estilística transformou principalmente a área urbana da cidade. E hoje, este patrimônio histórico é um legado para o município e estado. Santa Cruz do Sul, no Vale do Rio Pardo, é conhecida pelas tradicionais cucas com seus variados sabores e pela Oktoberfest. Mas quem vem até aqui também pode descobrir que na área central da cidade é possível encontrar imóveis que carregam a identidade cultural do município. E a principal marca é a arquitetura eclética. A gente pode perceber que a arquitetura eclética ela foi se modificando, se aperfeiçoando e ficando mais sofisticada ao longo do tempo. Ela tem características de vários estilos arquitetônicos do passado, né? Isso caracteriza a arquitetura eclética, que seria uma união, então, assim, do greco-romano, da neoclássico, do clássico, quer dizer, da arquitetura, do neoclássico, tudo reunido em uma obra mais contemporânea para a época. Concluída em 1889, a Prefeitura Municipal é a primeira construção em estilo eclético da cidade. Localizado na Praça da Bandeira, o prédio reúne diversos elementos da arquitetura clássica, o que lhe confere um caráter de monumentalidade. A Igreja Evangélica e a Catedral São João Batista
Dois importantes pontos turísticos do município também representam esse estilo arquitetônico. Existe a igreja evangélica, né, que é a primeira igreja a ser reconstruída. Já havia uma igreja inicial e eles demoliram aquela e construíram uma nova, que é essa que existe até hoje. E nesse projeto arquitetônico, a gente percebe um estilo neo-românico. Então, a gente vê essa igreja e analisa com similares europeus, né, de estilo, ou melhor, que foram construídos na Europa, e a gente percebe essa semelhança. O segundo grande monumento arquitetônico relacionado à religião foi a Igreja Católica. E essa já foi num estilo, digamos assim, neogótico, né? E isso foi inspirado, então, naquelas obras góticas, né, originais, mas com uma nova técnica construtiva. Então, aqui a gente percebe que a estrutura interna do forro da igreja, né, que são aqueles tramados todos, aquilo é só enfeite, né? Aquilo não vem a ser um elemento estrutural. Obviamente que as colunas todas são estruturais, mas aqueles adornos todos, eles são alegorias, digamos assim, dentro dessa arquitetura, porque não haveria necessidade de ter essas ramificações estruturais no forro da igreja. Então, com isso eu quero dizer assim, que Santa Cruz do Sul, nesses dois elementos de religiosos, monumentos inclusive, eles guardam assim estilos diferentes, embora tenham sido construídos muito próximos, né, em datas muito próximas uma à outra. O desenvolvimento e o poder econômico, principalmente por causa da cultura do tabaco, definitivamente transformaram a cidade. A estação férrea, inaugurada em 1905, era um ramal que ligava Santa Cruz do Sul à estrada de ferro Porto Alegre, Uruguaiana. Outro exemplo que apresenta traços e características deste período é o prédio do antigo Banco Pelotense, hoje Casa das Artes Regina Simones. De acordo com a Prefeitura de Santa Cruz do Sul, atualmente são 57 imóveis que integram o inventário do patrimônio histórico e cultural da cidade. Mas para este arquiteto e professor da Universidade de Santa Cruz do Sul, não há interesse do município em preservar estas edificações históricas. Se percebe pela demora em liberar, digamos, incentivos, né, para esses proprietários, que não há um interesse muito intenso nessa preservação, principalmente dos prédios particulares, né, residências e pequenos comércios, né, que acabaram ficando fora da lista do inventário, né, que incluía inicialmente 61 edificações e que efetivamente hoje encontramos preservado entre integral e parcial. Integral seria total, interior e exterior, e parcial seria volumetria e fachada, né? Nós ficamos com metade dessas edificações inventariadas de fora desse mecanismo de proteção. Já para este professor do Núcleo de Gestão Pública, a comunicação visual feita em fachadas de prédios históricos mascaram e até descaracterizam o imóvel. Para ele, este problema pode afetar a qualidade de vida dos moradores. O importante é procurar entender esse dinamismo econômico e procurar entender também que a construção de uma lei ela tem que ser feita não pensando só numa ideia de estética urbana, mas numa estética de se adequar, né, ao que for necessário para o comércio, para a prestação de serviços. Então, do meu ponto de vista, eu acho que há possibilidades de se compatibilizar interesses distintos, evitando-se os excessos. Tanto o excesso, aquele que a gente considera da poluição visual, e que tem efeitos contrários, também a permanência do usuário no espaço público, por exemplo, né, porque o espaço passa a não ser um espaço agradável, mas é um espaço só com interesse mercadológico, quanto também procurar se evitar aquele congelamento da cidade, que às vezes não expressa a dinâmica do uso que está sendo utilizado. Em 2015, uma nova lei sobre o patrimônio histórico e cultural de Santa Cruz do Sul foi promulgada. Para o secretário de Planejamento e Gestão, o objetivo da lei é preservar e manter a memória cultural. Até poucos anos atrás não se tinha uma legislação específica, se tinha uma legislação mais pontual para determinados casos. E a lei ela veio para consolidar a própria visão do município que o município tem na questão do patrimônio histórico, né? Da próprio incentivo muitas vezes a maioria dos imóveis
listados como proteção, como protegido, como dentro da questão do patrimônio histórico, são privados. Então a gente sabe que isso tem um ônus muitas vezes, então o município tem que incentivar tanto o público como o privado a preservar aquele imóvel. Com 122 mil habitantes e prestes a completar 138 anos, Santa Cruz do Sul tenta preservar as construções do passado para contar a sua história no futuro. A seguir tem o treinamento de Santa Cruz do Sul para receber o símbolo olímpico.